A paz do Senhor, meus irmãos. Vou ler apenas um versículo que se encontra na carta que Paulo escreveu à igreja de Roma, aos Romanos, no capítulo 4, e apenas o versículo 17, 4 de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, e o versículo 17 que diz: Como está escrito, porque por Pai, de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como já fossem. Que coisa esplêndida, maravilhosa. Ele diz que Deus chama as coisas que não são, como se já fossem. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. O que é isso? Não existe nada impossível diante de Deus. E às vezes as pessoas deixam de clamar a Deus por algo, por dizer, não, Deus é muito grande, Deus não vai fazer isso. Não, irmão. Se você tem fé, a Bíblia diz que tudo é possível aquele que crê. Eu não sei o que você está pensando em pedir a Deus. Talvez seja algo que para você é muito grande, praticamente impossível. Mas Deus não conhece o impossível. Imagine a situação do grande homem de Deus, Josué. Lá naquele vale, naquela guerra. E Josué, ele sabia que aquele povo era perito na escuridão. Aquele povo conhecia aquela terra mais que tudo. Josué sabia que ao declinar do sol, eles perdiam a batalha. Então eles precisavam vencer a batalha enquanto tinham o inimigo na sua frente. Porque na escuridão, para eles, seria uma batalha perdida. Você acha que Josué se conteve com isso? Josué ordena. E a ordenança de Josué parou o sistema solar. O sol, a terra só girou, a lua só girou, todo o sistema solar só funcionou após a vitória de Josué. Enquanto Josué estava clamando a Deus, enquanto Josué estava lutando naquela batalha, naquela guerra, o sistema solar estava parado. E olha que, diga-se de passagem, que só Deus faz isso. Porque segundo os relatos, a Terra tem duas velocidades conhecidas. Uma delas chega a 108 mil km por hora, outra 1.700 km por hora. São três, eles falam mais de duas rotações. Isso tudo parou sem causar uma catástrofe mundial. Imagina o freio do equipamento desse rodando a mais de 100 mil quilômetros por hora. Mas Josué clamou. Aí você vê aqui, diz que Deus chama as coisas que não são como já fossem. Como se já fossem. Não há o impossível diante de Deus. Quando, ainda que errada a decisão do rei Ezequias, que Deus, ele teria que morrer porque Deus sabia que viria Manassés depois. Mas para satisfazer o desejo do coração dele, porque realmente ele era um homem fiel, e ele mostrou isso para Jesus, e Deus viu que realmente ele era um homem fiel. E uma das provas disso foi o sistema solar retroceder. Situação. A Terra roda ao contrário por alguns minutos que eles falam em graus. Que coisa maravilhosa. Então, irmão, diante de Deus, não é impossível.
aquilo que está diante de você, que parece aquela montanha intransponível, aquele obstáculo que lhe parece, é nada diante de Deus. Deus, para alegrar um servo seu, faz coisas que ninguém imagina. Então não deixe de clamar, não deixe de acreditar. Lembre-se que há sempre uma saída. Mesmo que você esteja cercado por todos os lados, se não houver uma saída por baixo, Deus o tomará por cima. Lembra do nosso grande Davi, servo fiel, sendo perseguido por Saul, por vaidade, por inveja? E Saul cerca Davi em um monte. E Saul, agora, ele já estava cantando vitória, já estava dizendo, não, certamente hoje eu matarei Davi, porque o monte era como que fosse um cone. E os soldados de Saul cercaram todo aquele ambiente. E iam vasculhando cavernas e furnas, brechas de pedras, ocos de pau, iam vasculhando tudo em volta, e Davi ia só subindo. Uma hora eles iam encontrar Davi, porque não tinha para onde Davi subir. Era ali. Mas Davi faz aquela seguinte indagação: olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Davi diz, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E o que é que diz a história? Diz que enquanto Saul estava com todo ímpeto tentando chegar até Davi, os inimigos invadiram a cidade. Deus o permitira isso, e alguém chega para Saul e diz, desce depressa. Os inimigos acabaram de invadir a cidade. E Davi saiu com segurança. Não existe impossível. Quando um servo fiel clama a Deus, diminui a distância entre os céus e a terra. Quando o servo fiel clama a Deus, o céu se manifesta de forma grandiosa e poderosa. E não há inferno que persista diante de um homem fiel a Deus. Então lembre disso. Está escrito que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Isso é Deus. Então você está diante do Deus que você pode pedir tudo. Tudo o que você quiser. Jesus, às vezes, irmãos, as pessoas se conformam com a vida. Lembra da história dos discípulos de Jesus? Os discípulos de Jesus se acostumaram a caminhar com Jesus. Andavam com Jesus, mas se acostumaram, irmão. Você sabia que o silêncio dos discípulos perturbou a Jesus? O silêncio dos discípulos de Jesus, ao caminhar com Jesus, ao andar com Jesus, mas sem manifestar nada, sem pedir nada a Jesus. E Jesus chama os discípulos e faz as seguintes indagações. Estais comigo até agora e nada pediste. Pedi, vos alegrai, para que a vossa alegria seja completa. Então precisamos, irmãos. Jesus nunca, né? Observe, irmão, essa resposta de Jesus para os discípulos. Irmãos, eu tenho dito, não passe fome espiritual com a comida na mesa. Em João 16, versículo 23 e 24 está escrito assim: e naquele dia, nada me perguntareis. Na verdade te digo, que tudo quanto pedires ao meu Pai, tudo, irmão, é tudo, em meu nome ele vos há de dar. Aí o 24, até agora, nada pediste em meu nome. Pedi e receberei, para que a sua alegria se cumpra. Jesus questionou os discípulos: estou com vocês há tanto tempo e vocês não me pediram nada. Peçam! Então, não tenha vergonha de dobrar o seu joelho e deixar Jesus
fazer parte da sua vida nos detalhes, nas mínimas coisas. Jesus quer ser o teu amigo confidencial. Pense nisso.